Como diria Thiago Santinelli, meu querido camarada Thiago Santinelli, que não me responde no WhatsApp, desgraça. Você tá me devendo ingresso pro show. Falou que ia me mandar pro ingresso pro show e não me mandou. Safado. Mas eu te amo. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui dar o play. Play. Vamos ver a íntegra da entrevista do presidente Lula a Cristiane Amanpour, da CNN. Senhor presidente, bem-vindo de volta ao nosso programa. O prazer é... Bem-vindo de volta. Eu já vou destacar no primeiro momento. O que significa que ele já foi lá. Não é a primeira vez. O cara já tá ali, né, mano? Já tá ali. Meu, Cristiano, poder falar com você mais uma vez e falar com o povo americano. Eu tenho só que fazer uma crítica a esse filtro, que parece que o Lula é feito de IA. Esse filtro de câmera tão boa, que parece que o homem nem tá ali. Aí não dá. Tem que deixar pior a câmera. Grava com celular. Olha, crítica estética. Bem, isso é uma coisa boa, porque eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que você se sente levar um tapa na cara com 50% de sobretaxa de um maior país do mundo, que é os Estados Unidos? Tapa na cara de quem, minha senhora? Com todo respeito. A pergunta ela já é estranha, né? Um tapa na cara. Isso, tem que usar câmera de laptop, exatamente. Parece muito, parece que ele não tá ali, parece que ele foi feito de IA, parece que é um filtro do Lula, tá ligado? Algum bolsonarista pode criar essa teoria, de que é o filtro do Lula, e na verdade é outra pessoa falando. E aí é o filtro do Lula, do Instagram. Mas, cara, tapa na cara de quem, tia? Com todo respeito. Né? Não. Tapa na cara não. Calma. Pura. Mas a gente já vai falar sobre isso. Olha, Cristiano, para mim foi uma surpresa, não só o valor da taxação, mas como é que foi anunciado. Eu penso que falta um pouco de multilateralismo na cabeça do presidente Trump. E ele sabe que um problema desse se resolve numa mesa de negociação. O que eu estranhei de fato? Nós estávamos negociando com os Estados Unidos já há alguns meses, o meu ministro das Relações Exteriores, o meu vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e do Comércio, estavam negociando. Dia 16 de março, nós mandamos uma proposta para o governo americano, depois de 10 reuniões, mandamos uma proposta dia 16 de maio, dizendo o que a gente queria e o que era possível acordar. Olha, para nossa surpresa, ao invés de uma resposta à carta que nós mandamos, nós recebemos a notícia publicada, sabe, no site do presidente da República, que não foi uma carta enviada diplomaticamente como a gente costuma enviar. Eu achei que foi um erro muito grande, um equívoco, porque a carta que o presidente Trump fez está cheia de inverdades. Primeiro, ele precisava saber que aqui no Brasil a justiça é independente. O presidente da República não manda na justiça. A Semana Nacional. Aqui é um país sério. Basicamente foi isso que ele disse. Aqui é um país sério. Aqui a gente tem um país que ele é sério. Né? Diferente de outros países, em que o presidente fica se metendo o bedelho em lugar onde não é chamado, aqui é um país sério. Então, O Nacional dos Concursos está acabando e com ela vai embora uma ilha. Voltando, aqui é um país sério. A segunda é que o déficit comercial não é verdade. Os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, teve um superávit de 410 bilhões de dólares com relação ao Brasil. E terceiro, se a gente vai cobrar o imposto das Big Techs, é um problema do governo brasileiro. Olha, se a gente cobrar uma taxa alta e eles não se contentarem, olha, se estabelece uma negociação entre o governo. É assim que funciona o multilateralismo. É assim que funciona o comércio mundial. É assim que o Brasil age. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. Meu amigo, isso aqui não é dar uma humilhadinha, eu não sei o que é. Basicamente, cara, cuida do teu quintal que cuida do meu. Você não é imperador do mundo. E aí ele coloca o Trump numa posição desconfortável porque ele não está respondendo, ele não está falando com a gente, ele está falando com o espectador médio dos Estados Unidos, quem for acompanhar essa notícia aqui, ou essa entrevista aqui.
E ele diz pro cara, pô, meu irmão, ele não é imperador. Vocês querem se colocar como imperadores do mundo? Então põe um dilema ético aí interessante. O cara vai ter que decidir, afinal, qual é a posição do povo americano em relação a isso. Então ele botou o povo para questionar o presidente. O cara tá sendo autoritário, cara. Ele tá decidindo porque ele quer se meter no bedelho. Aí a gente só quer negociar. Senta na mesa para negociar que a gente negocia. Liberalismo. Ele tá sendo defesa do liberalismo. Basicamente, eu quero ser liberal. Vocês que não estão deixando. Então, basicamente é isso, né? Exato. Foi felicíssimo. Foi felicíssimo. No kings, exatamente. Eu não quero reis. Lá nos Estados Unidos o pessoal tá discutindo essa parada. Porque isso é desde que o mundo é mundo. Eles nascem criticando o Reino Unido, querendo se separar disso e criar um país liberal, com eleições democráticas e etc, burguês, pra caralho, não sei o que lá. Beleza. Mas contra essa estrutura monárquica e autoritária, em defesa da liberdade. O Lula está se colocando como um defensor da liberdade e o Trump como um imperador que está oprimindo, que não está permitindo que as pessoas tenham sua autonomia. Ele botou o povo para se posicionar. Então, bom. Seria muito melhor se estabelecer uma negociação e fazer um acordo possível, porque nós somos dois países que temos uma reunião muito boa há 201 anos. Então, ele está quebrando todo e qualquer protocolo, toda e qualquer liturgia que deve exigir o relacionamento entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável, nós estamos tentando conversar com as pessoas, agora nós estamos também preparando a nossa resposta. O que eu tenho dito publicamente é que nós vamos utilizar todas as palavras no dicionário tentando negociar. Se não der negociação, você pode ter certeza que a gente vai recorrer à OMC, ou podemos recorrer sozinho, ou poderemos juntar um grupo de países e recorrer, ou poderemos utilizar a lei da reciprocidade que foi acabada de aprovar pelo Congresso brasileiro. O cara, realmente, ele literalmente diz assim, literalmente, a gente vai fazer o que o cargo de presidente manda, diferente do presidente de vocês. A gente vai seguir as regras. Ele não seguiu. Ele publicou numa rede pessoal, ele não respeitou nenhuma liturgia. Diferente do que a gente vai respeitar as regras. Que é a mesma coisa que o Xi Jinping fez também. A China fez isso. A China falou, a gente vai recorrer ao OMC, a gente vai alertar e denunciar. Porque a gente considera que é um órgão que vai resolver os problemas? Não. É para você manter o rito necessário para dizer, estou jogando nas regras. Porque existe uma coisa muito importante que a gente desconsidera quando entra nessas paranoias de só ser brabo, é só ter vontade, que é a legitimidade. O poder, ele depende da legitimidade. Você precisa de legitimidade para que você vai agir. Se você não tiver legitimidade, você não tem apoio, você não pode realizar uma ação, porque os efeitos dela são efeitos muito negativos para a tua próxima ação. No meio da dissertação de mestrado, o que eu falava? Eu discuto, né? Junto com o Henrique Dussel, especialmente. O poder ele precisa ser legítimo. O que dá legitimidade para ele é o apoio popular. É o apoio da comunidade que faz com que aquilo ali possa ser exercido. Só que a comunidade não faz porque ela deu vontade, todo dia ela fica dizendo você é legítimo, você é legítimo. Ela cria instituições, e as instituições elas funcionam para, dentro de uma determinada dinâmica, realizar os processos e as ações necessárias para que a legitimidade popular que criou essa instituição se mantenha, seja expressa. Quando as instituições param de responder à comunidade, ela começa a perder legitimidade. E a comunidade questiona, então, sua organização e sua função. No caso, quem está desprezando as instituições é quem está executando ela, executando o cargo. O presidente dos Estados Unidos. Ele está retirando a legitimidade da instituição que a população considerava como aquilo que dá legitimidade para o cargo. Então, quando os caras falam, a gente vai seguir aqui os ritos, os processos, os passos legais, o que está dizendo? Nós queremos ter legitimidade para a nossa tomada de decisão. Nós queremos que aquilo que nós criamos, enquanto humanidade, seja respeitado. E aí a população tem que decidir, eu vou ter com esse cara que está respeitando as regras, então passo legitimidade para ele, ou com outro que não respeita nada. E aí como é que eu posso confiar nele? Perde legitimidade. Sacou?
A legitimidade é algo muito importante. Não estou falando de legalidade, estou falando de legitimidade. Porque a legitimidade pode, inclusive, em determinado momento, entrar em conflito com a própria estrutura legal e exigir reformas. Mas ser legítimo, ou seja, ter apoio, depende desse manejo da política. Políticas tem que saber manejar, cara, tem que ser estratégico. No caso, o Lula está dizendo, eu quero seguir as regras, eu quero fazer uma ação que seja legitimada, que seja confiável. O humano aí não tá criando nada que seja confiável, que tenha o mínimo de estabilidade. Em que a gente possa ter trocas formais e adequadas. É assim que vai ser. Eu lamento que dois países que têm uma relação histórica de 201 anos precisem estar brigando na justiça porque um presidente não respeita a soberania do outro. Senhor presidente, deixa eu levantar algumas questões que o Trump falou. Em primeiro lugar, falando sobre, você acabou de mencionar, o procurador-geral da República, da AGU, disse que, de acordo com os dados dos Estados Unidos, o Messias escreveu que tem um superávit com o seu país, que era 7,4 bilhão no último ano. De acordo com seus números, chega a quase 30 bilhões, fazendo que o Brasil é o terceiro maior contribuidor para o superávit mundial dos Estados Unidos. Quando você inclui os bens e serviços, e como você diz, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos têm uma superávit de 410 bilhões. Nessa questão do comércio, que o Trump gosta de dizer, a América está sendo explorada pelos seus... por que ele tem essa ideia? Por que ele acha que tem um déficit com esses países todos e com o Brasil? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de assessoria. Porque ele é burro. Basicamente... é aquilo que a gente comentou. Ou é burrice, ou é vamos bagunçar o jogo aqui para extrair o máximo de capital que a gente puder enquanto tiver uma zona. Duas opções. E as duas podem, inclusive, estar muito bem casadas. As duas coisas podem funcionar também. Ele é burro. Porque o déficit do ano passado foi de 7 bilhões de dólares para o Brasil. E nós continuamos achando que os Estados Unidos continua sendo um parceiro muito relevante para o Brasil. Nós tivemos um fluxo na balança comercial de 87 bilhões. Os Estados Unidos exportou para o Brasil 47 bilhões e nós exportamos para os Estados Unidos 40 bilhões. Que são produtos que muitas vezes são empresas que levam o produto para lá e trazem o produto para cá. É uma coisa complicada que eu acho que vai ser resolvida na hora que os empresários americanos e os empresários brasileiros sentarem numa mesa e negociar, para mostrar, não apenas ao presidente do Brasil, mas ao presidente dos Estados Unidos, de que a taxação foi equivocada, foi mal pensada e foi avisada no momento equivocado, quando a gente estava numa mesa de negociação. Ele simplesmente convidou os empresários gringos para ficar do lado dele. Quando os empresários estadunidenses, os empresários brasileiros sentarem para negociar. É só isso que eu quero. Ele está chamando parte dos empresários gringos que vão se lascar com as próprias tarifas, as tomadas de decisão equivocadas do Trump, não só com o Brasil, mas em relação ao mercado global. Vem para cá. Vem comigo, vem com o pai. Basicamente é isso. Vem com o pai, que o pai aqui te ajuda. E lembrem-se que o pequeno empresário, o médio empresário, o tal do empreendedor, caso ele ouça esse papo aqui, ele vai falar, pô, eu só queria trocar ideia mesmo com os brasileiros. Se rolasse esse papo, hein? Se rolasse esse papo com os empresários brasileiros, a gente conseguisse fazer um papo direto, pô, ia ser massa. Isso aqui, gente, é precioso. Isso aqui é precioso. Diplomacia é preciosa. Tá contornando o Trump, meu amigo. Fazendo o transatlântico dar a volta, dar ré. O transatlântico dar ré, pô. Isso é genial. Não é possível aceitar, sabe, que um país acha que pode, sabe, ditar as regras para outro país sem sentar numa mesa de conversação. Outra propaganda, outra desgraça. Bora. Bem, presidente, uma segunda questão que você também mencionou é uma questão política. Aparentemente, o presidente Trump está dizendo que ele discorda
a investigação e o processo no tribunal do seu predecessor, o presidente Bolsonaro. Aqui que está o que o Trump disse. Isso é nada mais, nada menos do que um ataque sobre um oponente político, que eu sei muito, que aconteceu comigo. 10 vezes eu fui acusado de coisas. Qual é a sua resposta para esse comentário do presidente Trump? Olha, a minha resposta... Começa com, se a senhora tirar o óculos, eu acho que a peruca sai junto. Não sei se vocês perceberam isso. Mas, se tirar o óculos, eu acho que a peruca sai junto. Eu acho que é um combo. É uma coisa só. Ó. Percebe como está conectado? Tira o óculos ou puxa a peruca, o óculos sai junto. Não sei. Brincadeira, que eu não resisti. Olha, a minha resposta, Cristiano, é que o Poder Judiciário brasileiro é independente. O presidente da República não tem influência no Poder Judiciário. Eu indico o ministro da Suprema Corte, ele é referendado pelo Senado ou não, ele toma posse e vai cuidar da nossa Constituição. Veja só, o Bolsonaro está sendo julgado não é porque ele é oposição. O que é importante lembrar é que eu perdi 3 eleições nesse país. É importante lembrar que a 5ª eleição que eu disputo, sabe, e também já ganhei 4 eleições, eu e a minha sucessora Dilma Rousseff, vai para 5 eleições que nós ganhamos. E nunca houve ninguém nesse país que tentasse estabelecer a tentativa de golpe como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não está sendo julgado pessoalmente, ele está sendo julgado pelos atos que ele cometeu. Quem diria que você precisa responder pelos atos que você realiza? Quem diria? Ninguém avisou isso para o menino. O menino não sabia disso. Dito isso, era para ele estar sendo julgado pelo que ele fez na pandemia. Mas isso é um tema para outro momento. Ele tentou dar um golpe, tentou derrubar a democracia, ameaçou sigilosamente, sabe, a morte do Alckmin, a minha e a do presidente do Tribunal Eleitoral Brasileiro. Ou seja, ele está sendo julgado por isso. E ontem o procurador-geral fez a denúncia. Ele certamente será condenado. Eu queria dizer uma coisa, Cristiane, para o povo americano. Se o Trump fosse brasileiro e ele tivesse feito aqui o que foi feito no Capitólio, ele também estaria sendo julgado. Guarda essa. Trump, num país sério, se você está envolvido com a tentativa de golpe, você vai em cana. Não que você esteja envolvido com o que aconteceu no Capitólio. Mas caso estivesse, num país sério... E possivelmente, se tivesse ferido a Constituição de acordo com os ministros, ele também poderia ser preso. Bem, nesse momento, eu tenho que dizer, presidente, que o presidente Bolsonaro nega todas essas acusações, mas na maior parte, o seu filho, Eduardo, que é membro do Congresso, ele está nos Estados Unidos fazendo lobby para sanções contra o Brasil. E ele queria também sanções contra o presidente do Supremo. E agora o Trump está querendo não só sanções no Supremo, mas agora sobre o povo brasileiro com 50% de tarifa. Os seus opositores têm sido fortes. O Bolsonaro está tentando obter esse resultado. Eles querem que você abandone as acusações contra ele. Veja, primeiro, não é o presidente Lula que acusa. É o Ministério Público que faz a acusação. Então, Trump, eu não sei se o senhor está acostumado, né? Não sei se o senhor está acostumado com como funciona um país. Não é tipo, você é dono da empresa e você sai lá e vai fazendo o que você quer. Não é. Não é. Não é tipo, essa empresa é minha, então eu decido ir atrás do fulano ou do ciclano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, Sr. Trump. Num país, existem processos legais. Um país democrático, um país estruturalmente organizado, você tem que, né, respeitar. Eu não posso ir lá e perseguir alguém e processar alguém. Eu não tenho esse poder. Para isso existem 3 poderes. Não sei se o senhor estudou também, no seu país também teria. Tem poderes diferentes, tem estruturas, processos legais. Eu não sou eu que faço. Quem faz é a justiça. Mas o senhor talvez não esteja muito acostumado como funciona um país. Acha que é uma parada meio de empresa. Então o senhor deveria estudar um pouco mais. Basicamente é isso. O senhor não está entendendo. E aí, esse lance do Bolsonaro eu peguei também.
Eu resisti para não pausar, mas é isso, né? O tradutor meteu um Bolsonaro. Isso é um bom sinal. Bolsonaro tá tacando fogo em home no parquinho. Boa tarde, Galego. Galego Pacheco. Buenas tardes. Bolsonaro. Eu gostei do Bolsonaro. Vai lá, Bolsonaro. Mas vamos lá. E quem julga é a Suprema Corte. O Lula não tem nada a ver com isso. É importante, Cristiano, lembrar que eu fui julgado por essa mesma corte. Aí, meu amigo, aqui já acabou o argumento. Aqui já acabou o argumento. E eu quero que vocês prestem atenção na chamada da CNN aqui, é muito embaixo. Ó. Lula, 2 pontos. Trump estaria sendo julgado se fosse brasileiro. Essa chamada, ela vale ouro. Trump estaria sendo julgado se fosse brasileiro. Então, fica a dica aí, Trump. Fica a dica aí. Aqui na nossa terrinha... É importante lembrar que eu perdi 5 eleições, perdi 3 eleições nesse país e nunca criei nenhum problema. Perdi as eleições, me preparei para ganhar outra. O que não dá é para você não levar em conta que você teve um período na presidência da República, um cidadão que contava 11 mentiras por dia, que instigava o ódio, que abusava da democracia, achando que democracia é baderna, é de respeito aos direitos humanos, de respeito às mulheres, de respeito aos negros, de respeito aos indígenas, de respeito aos sindicatos, de respeito à Suprema Corte. Ou seja, começou a inventar que ele ia ser roubado, que ele sabia que ele ia perder as eleições. Quando eu estava preso, a pesquisa dizia que eu ganharia as eleições dele. Ora, e ele, talvez com essa história de que foi roubado, de que não tem, e foi tentar dar um golpe, e depois, de forma covarde, fugiu para os Estados Unidos antes de vir da posse. Ou seja, esse país aqui é um país que merece respeito. E o presidente Trump tem que respeitar, sabe, a soberania desse país. A soberania da Suprema Corte, a soberania do Poder Legislativo, a soberania do Poder Executivo, como eu respeito a soberania americana. Ora, o presidente Trump tem o direito de taxar os produtos americanos, os produtos brasileiros de qualquer outro país do mundo. Mas seria muito mais correto a gente sentar numa mesa de negociação e na OMC negociar. E essa quebrinha de quarta parede aqui, ó. Seria muito mais interessante se a gente sentasse numa mesa de negociação, olhando no olho de quem está assistindo essa entrevista nesse momento. Essa quebrinha de quarta parede aqui, ó, estratégica. Isso aqui é o cara que sabe o que está fazendo, sabe brincar com a câmera. Porque a verdade nua e crua é essa. O presidente Trump está querendo destruir a coisa mais sagrada que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o multilateralismo. O multilateralismo permitiu que os estados pudessem conviver em harmonia, sentados e tentar resolver os seus problemas negociando. Não é a supremacia da força, sabe, de um contra o outro. Eu vou dizer para você uma coisa, a taxação tarifária não resolve nenhum problema, pode criar muitos outros problemas. E é importante lembrar que o tarifaço vai criar problema também para o povo americano, não é só para o povo brasileiro. Eu aqui vou tentar resolver os meus problemas. Eu aqui resolvo o meu. Vocês aí, quem vai resolver é o Trump. Vocês confiam? Cara, aqui, ó, esse papo é genial. Eu assisti 4 vezes o bagulho aqui já. Ele traz... Ó, eu respeito as regras, faço bonitinho, nosso país é ordeiro, a gente tem a estrutura legal. O cara tá fazendo a casa bonitinho e fala, vocês confiam no seu aí? Ele tá tirando a legitimidade, cara, do apoio popular. Aproveitando a situação de crise de outro país. Isso aqui é genial. E sem quebrar nenhuma regrinha, sem ser ofensivo nem nada. Dentro das 4 linhas aqui, ó. Diplomaticamente, ganhando apoio generalizado. Genial. Nós estamos conversando com os empresários, estamos conversando com os produtores agrícolas, estamos conversando com os pescadores, estamos conversando com os sindicatos. Nós vamos encontrar uma solução e vamos dar uma resposta, não pelo site, numa carta oficial do presidente da República do Brasil ao presidente Trump, para ele saber que respeito é muito bom, eu gosto de dar e gosto de receber. A frase seria, eu não tuito, eu presido. Né? Basicamente é isso. Eu não tuito, eu presido. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? Quando tá no caminho certo, mesmo...
Sim, você acabou de dizer que a sua resposta vai ser uma carta oficial e não pela mídia, não pelas redes sociais. Então, deixa eu te perguntar, como você sabe, o presidente Trump ameaçou com tarifas 50% para a China, depois voltou para trás e 50% ou mais para a Colômbia, depois a Colômbia recuou, aceitou e negociou uma outra, aceitou os deportados de volta para a Colômbia. Os povos nos vários países não querem provocar o Trump, porque será pior ainda enfrentar o Trump do que tentar chegar a um acordo. Qual seria seu plano econômico se você não concordar com o que o presidente Trump está exigindo e se você for atingido pela tarifa de 50%? Como é que você vai sobreviver? Que mercado você vai buscar, presidente? Vocês aí, né, que só tem os Estados Unidos, a pergunta é muito... Eu entendo por que ela faz a pergunta, mas ela é muito ruim, cara. É basicamente assim, olha, vocês só tem os Estados Unidos, hein? Vocês são dependentes dos Estados Unidos, hein? Se vocês esquecerem do resto do mundo, dependendo só da gente, como é que você vai resolver o problema? Falando com o resto do mundo. Basicamente é isso. É bem simples. Mas, tirando essa parte, também é interessante o lance. Aceita ou não aceita? Você tem que aceitar. Está implícito que deveria-se aceitar uma tarifa, deveria-se aceitar as condições, deveria-se aceitar a chantagem. Então, é uma insanidade, né? É uma normalização de um negócio que não tem cabimento, não tem pé nem cabeça. Tudo bem. Seguindo as regras do capitalismo, diga-se de passagem. Cristiane, primeiro, se eu responder para você qual é a minha estratégia, ela não vai valer mais. Então, deixa... Se eu abrir o jogo, como é que eu, né? Com todo respeito à senhora, aqui a gente está numa negociação. Deixa eu lhe falar, eu disse para você que eu estou discutindo. Eu só queria contar uma coisa para você, Cristiano. Em apenas 2 anos e meio de governo, eu criei 379 novos mercados para os produtos brasileiros no mundo. E eu tenho viajado... De novo, ó, quebradinha na porta. Eu quebrei os dois. Isso é muito embaçado. E é exatamente isso, Júlia. Acabou de falar. E aí depois... deixa aqui. Viajado muito. Tenho viajado. E vamos fazer um acordo com a União Europeia, vamos fazer acordo com os países do ASEAN, vamos fazer acordo na América Latina, vamos conversar com o México, sabe? E nós vamos tentar procurar novos parceiros. Olha o tamanho do mundo. Vocês são desse tamaninho em comparação ao mundo. Designem-se ao seu local. Aqui é assim, deixa eu falar para o mundo. Mundo, estamos abertos para o papo. Fechou? Vocês também estão? E não vamos deixar de levar em conta a importância que os Estados Unidos têm para nós. Eu jamais imaginei brigar com os Estados Unidos. Você sabe que eu tive uma relação extraordinária com todos os presidentes, desde o Clinton, sabe, ao Bush, ao Obama, ao Biden. E eu espero ter uma boa relação com o presidente Trump. Olha, meu amigo, estou aqui há muito tempo nessa estrada, conversei com todo mundo, vocês já estão ligados. Vocês não estão ligados? O que o Laranjão está fazendo aí? Basicamente é isso também. Então, reforço da legitimidade. Cara, isso aqui é uma grande demonstração. Confia no pai, que vai dar tudo bem. Aqui, ó, eu tenho legitimidade para fazer o que eu estou fazendo. Reforço a legitimidade. Tamo junto. E o mano lá é maluco. Ele tá trucando, pedindo apoio popular. No caso do gringo que está assistindo ele. Agora, o que é importante ter em conta é que é preciso respeitar a soberania dos países. É preciso respeitar as coisas que acontecem dentro de um país. Sabe? Falar em desmatamento no Brasil, o Brasil é o país que mais leva a sério a questão do clima. Nós já diminuímos 50% do desmatamento da Amazônia e o meu compromisso é até 2030 ter desmatamento zero na Amazônia. Aliás, eu espero que o presidente Trump venha na COP30. Até 2030, vocês entenderam, né? Me elege em 2026. É basicamente isso. Porque o dado aqui, ele não é um dado. Agora foi aquela hora que ele meteu a politicada, porque não é um dado, né? Dizer pro cara, a gente é o que mais cuida do... Não, a gente não é, não. O que mais preserva o meio ambiente? Não, também não. Mas o que ele falou? Até 2030, a minha ideia é acabar com o desmatamento. Só que o teu mandato termina agora. Implicitamente. Me elege em 2026, que 2030 está resolvido. Aqui, ó. Estratégia, né, minha gente? Estratégia.
Que foi basicamente assim, me elege 2026 para você ver se 2030 a gente não resolve. 2030 tá além do mandato dele de agora, né? Ele tá alçando aqui, dando aquela gatilhadinha assim, ó. Me apoia, gente. Me apoia que 2030 a gente resolve. Que vai ter no coração da Amazônia. Primeiro, para ele conhecer a Amazônia. Segundo, para a gente saber se os líderes estão falando a verdade quando dizem que estão preocupados com o clima. Eu quero saber se as lideranças estão, sabe, entendendo que os cientistas estão corretos ou eles acham que é tudo mentira, que não está acontecendo nada no planeta. Porque é isso que tem que dizer. Porque os países ricos prometeram, em Copenhague, em 2009, dar 100 bilhões de dólares por ano para, sabe, ajudar os países em desenvolvimento, os países pobres, e até agora nada. Agora essa dívida já está em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ou seja, vocês aí, gringo, falando de preocupação com a Amazônia, mas não fizeram a parte de vocês. Rapaz, ele tá tirando todo mundo pro, né? Com muito cuidado. Isso é muito legal, porque aqui, ó, respeitando as regras, sendo honesto, falando. Certo? Só meteu aqui, ó. E vocês não estão cumprindo o papel de vocês como países ricos. Então, Cristiano, o que eu acho é que eu nasci na minha vida política negociando. Eu fui dirigente sindical, eu fiz muitas greves, eu fiz muitas assembleias, mas tudo terminava numa mesa de negociação. É na mesa de negociação que a gente resolve o problema, porque uma mesa de negociação é muito mais barato do que uma guerra, é muito mais barato do que uma luta. Não só não se destrói nada, como a gente não permite a morte de ninguém. Meu amigo, aqui, ó. Isso aqui é aquelas frases para soltar na propaganda eleitoral do ano que vem, momento sim, momento também. Mesa de negociação é mais barata do que uma guerra. Mesa de negociação é mais barata. É fazer o mantra ficar, entendeu? E qual que é o lance? Aqui, estrategicamente, para nós, que estamos tentando encontrar nosso espacinho no mundo, falar, meu irmão, guerra me lasca. Eu não estou preparado. Não tenho condições materiais para tal. O ambiente da negociação, da razoabilidade, ainda me protege. Nesse eu consigo brincar. Genial aqui, meu amigo. Genial. Esse país, sabe, que está falando com você, que já é um país da paz. Nós não temos contencioso no mundo com ninguém e não queremos ter contencioso. Nós queremos resolver o problema numa mesa de negociação. Por isso é que nós mandamos, dia 16 de maio, as propostas para o governo americano. Seu DNA carrega informações valiosas que ajudam a entender sua saúde e sua história. Com Genera, você conhece... Eu mandei proposta e ele mandou cartinha. Bem, você fala e nos lembra muito bem que você foi um grande negociador. O presidente Trump também, ele gosta de se chamar de um grande negociador. Isso certamente significa que os dois presidentes, ele e ele, deveriam ter uma reunião para conseguir resolver isso. Com a diferença de que um é um negociador sindicalista, o outro se diz e autodenomina negociador como bilionário, privilegiado, dono de empresa. Isso tem uma diferença substancial, minha senhora. Substancial. E aí é muito massa da gente ver o efeito dessas diferenças nessa brincadeira aí, né? E ainda tem gente que diz que o Trump é bem um negociador, ele só é rico mesmo. Mas você é da esquerda progressista, ele é da direita e tudo isso. Talvez a política de vocês dois não equivale. Tem alguma coisa que está acontecendo entre vocês dois. Você disse que o comércio do Brasil com os Estados Unidos representa 1,7% do PIB total do Brasil. Então, não é que o Brasil não poderia sobreviver sem os Estados Unidos. É isso que você disse aí para a mídia. Você acha, então, que o seu país e talvez outros, como o BRICS e outros países, serão capazes... Fica a prova de Trump estabelecer um comércio, um mercado separado, independente dos Estados Unidos, para se protegerem contra essas tarifas unilaterais que os Estados Unidos está impondo? Cristiano, deixa eu te dizer uma coisa muito sincera. Eu não sou um presidente progressista, eu sou o presidente do Brasil. Que é aquela hora que sobe o hino nacional. O edit. Alguém tem que fazer esse edit. Alguém tem que fazer esse edit. A mulher faz a pergunta.
Não tem um país progressista e ele é conservador. Não seria esse o problema? Eu não sou presidente progressista. Eu sou o presidente do Brasil. E sobe o hino nacional. A bandeira do Brasil flamulando diante do Lula. E aí a caveirinha e aquele tipo, acabou, moleque. Aí, meu amigo, solta no zap. Eu não vejo o Trump como presidente de direito, eu vejo ele como presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito. Ele tem o respaldo do povo americano. Então, não importa se eu gosto ou não gosto dele, se ele é de direita ou de esquerda, importa que ele é o presidente dos Estados Unidos. Se ele é laranja, se ele é azul, não importa. O que importa é que ele é presidente dos Estados Unidos. Eu estou tendo que negociar com ele, mas ele não quer negociar. Fica complicado. Parece que eu estou conversando com o orangotango. Importa que eu sou presidente do Brasil. Nem os Estados Unidos tem outro, nem aqui no Brasil tem outro. Sou eu e ele. Então, a melhor coisa do mundo é sentar numa mesa para conversar. Essa é a melhor coisa do mundo. Até agora ele tem demonstrado que não tem interesse porque ele acha que ele pode fazer das tarifas que ele quiser. A segunda coisa, ninguém quer romper com os Estados Unidos, ninguém quer prescindir dos Estados Unidos. O que nós queremos é não ser refém dos Estados Unidos. O que nós queremos é ter mais liberdade nas transações comerciais entre os países dos BRICS. Tem gente que acha que quando a gente fala fazer negócio nas moedas dos países, que a gente está querendo romper com o dólar. É importante lembrar que em 2004, Brasil e Argentina fizeram um acordo para que a gente fizesse negócio nas nossas moedas. E isso é o que nós queremos, ver possibilidade de fazer acordo nas nossas moedas sem precisar que você fique pendurado no dólar. Esse é um dado concreto. Ninguém está pensando nem em criar uma nova moeda. Nós estamos querendo apenas fazer acordo e negócio nas nossas moedas. E é importante lembrar, Cristiano, que quando se fala dos BRICS, o BRICS é de esquerda, é importante lembrar que os BRICS têm 10 presidentes do G20. É importante lembrar que 4 presidentes dos BRICS foram convidados para o G7 no Canadá. Então é importante lembrar que nós representamos 40% do comércio internacional, sabe? Basicamente, quando você fala 10 países do G20, 4 convidados para o G7, 40% da população, é dizer assim, o que esquerda e direita tem a ver com isso, tia? E no caso não é a entrevistadora. População mundial é quem acompanha o papo. O que isso tem a ver? Não é esquerda e direita. Mas assim, é simples assim. E aí a gente percebe que, na verdade, o discurso conservador, nacionalista, que aparentemente se apresenta como patriótico de direita, é pura e simplesmente suco de imperialista. É baba-ovo de gringo. Porque, em última instância, se você observar, e isso o Lula está deixando muito claro nessa entrevista, se você defende o seu interesse nacional, você só quer aumentar o número de pessoas com quem você pode negociar. Dentro da regra do jogo. Quero maior soberania, quero maior relativa independência, relativa autonomia. Acabou. Isso não é progressismo, esquerda, direita. Mas, como a gente comentou e conversou agora na live, agora há pouco, tal, aquele lance de você ter uma gestão do capital internacional, que é financeira, ligada ao capital financeiro gringo, estadunidense, que é mais progressista, etc, que tinha um plano de gestão global da economia, um capital industrial nacional, etc, que é mais nacionalista, chauvinista, conservador, do ponto de vista dos Estados Unidos, é a galera que despeja dinheiro aqui, ideologicamente no Brasil e em outros lugares do mundo, de um lado liberalismo progressista e do outro conservadorismo babaca. E as duas coisas fazem parte dessa disputa de crise do capital gringo, estadunidense, que tentam buscar os seus think tanks, seus espaços de influência de soft power, de não sei o que lá, e eles brigando entre eles e gastando grana aqui embaixo, entre nós também. E aí a gente tem diferentes correntes ou influências que vão reproduzindo os discursos de acordo com esses interesses dessa galera. E a gente não pode ser ingênuo. Eu não vou ser o progressistão tonto, liberaloide, diverso, que é o capitalismo individualista e neoliberal e não sei o que lá, mas sabor morango e que fala sobre diversidade e direitos humanos em abstrato. E também não vou ser o babaca nacionalista, que na verdade é simplesmente conservadorismo que apoia o gringo estadunidense como polícia do mundo.
A gente tem que ser o quê? Brasileiro, sobre um projeto nacional, classe trabalhadora, consciente de nossas necessidades, de como é que a gente vai resolver os nossos BO. A ideologia gringa passa por esse crivo. Se eu vou gostar de ponto A ou de ponto B, tem que passar por isso aqui. Sou classe trabalhadora, brasileiro, nacionalista, eu estou aqui, nesse territóriozinho aqui, preciso resolver os meus BO. Como é que a gente resolve? Ah, passou por esse crivo? Aí eu vou ver o discurso da gringa, se é progressista, se é conservadora, se é não sei o que. Por favor, né, minha gente? Mas bora lá. E é importante lembrar que nós temos 25%, sabe, do PIB mundial. Além do que, nós temos praticamente metade da população. E nós não queremos brigar com ninguém. O BRICS não foi criado para a gente brigar com nós, não. O BRICS foi criado para que a gente, os iguais, discutam de forma iguais os seus problemas. Eu, por exemplo, tenho interesse muito na África, eu tenho interesse na América Latina. O Brasil é um país importante na América Latina, importante para a África, e nós queremos estreitar nossas relações. E nós queremos comprar e vender o que for possível. O Brasil é um país em busca de paz e tranquilidade. É assim que nós buscamos paz na Ucrânia. Viu? Paz e tranquilidade. É assim que nós buscamos paz. Só quer paz, tranquilidade, sombrinha, água fresca, coisas. A gente só quer ficar de boa. De boaça, de boaça. É assim que a gente quer paz. Aí, a partir desse minuto, que é o minuto que 18, segundo 28. Até aqui o Lula estava respondendo. Daqui para frente, e isso é incrível, ele vai pautar a conversa. Daqui para frente, ele vai decidir o papo. Até então, era a entrevistadora trazendo as perguntas sobre tarifaço, sobre Trump, sobre não sei o que lá, e tentando dar aquela empurrada. Daqui para frente, vocês vão perceber. Pum, inverte e ele pauta a conversa. Ele decide a conversa. Daqui para frente, ele decidindo. Ele vai falar, ele vai se posicionar num lugar de sujeito, de player, que olha para o mundo e busca soluções. E ele inverte o jogo. Daqui para frente, faz assim, ó. Quando ele mete Ucrânia e Gaza, pum, acabou. Dali para frente, ele vira o player do negócio. Ele inverte o jogo. E é sensacional. É assim que nós buscamos paz, sabe, em Gaza. É assim que nós queremos paz no continente africano, sobretudo no Congo. O Brasil não quer nem alimentar, nem participar de guerra. O Brasil quer paz e quer negociar. O Moda Jacob, a montadora que mais cresce no mundo, chega ao Brasil. Sucesso de vendas. Na hora que ele meteu mais... essa, meu irmão. É importante que o governo americano saiba disso. Ok. E agora, minha filha, esquece. Por quê? O que acontece? O Brasil, gente, tem uma tradição de diplomacia bizarra. A gente é muito bom nisso. E a gente tem agora um presidente que também é muito bom de negociação, muito bom disso. E é aquele negócio que a gente começou o papo aqui falando do tamanho da figura desse cara para história da humanidade. Eu estou falando muito sério, falo com tranquilidade sobre a história da humanidade. Não existe livro nesse mundo que não vai contar a história do século XX sem mencionar o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o tamanho desse humano, dessa personagem. E agora ele deu a cartada e ele trouxe para ele paz na Ucrânia, em Gaza, no Congo, e pá, a gente quer resolver isso aí. Daqui para frente, ele virou o sujeito da conversa, ele pauta o debate e ele se coloca como quem resolve. Sem precisar falar de guerra, de força, na manhã, diplomacia, papo, buscando legitimidade. Aqui é buscando legitimidade, que receba apoio dentro de um grau de razoabilidade mínimo. É muito louco, cara. Eu acho muito, muito massa, cara. Exatamente, ainda trouxe o Congo para a parada. Que ninguém fala sobre a guerra no Congo. O cara traz o problema do Congo, que não é de hoje, é de década. Você vai para trás, pô. Muito massa. Exatamente. Pautou. Daqui para frente ele pauta entrevista. E é louco porque ele pauta entrevista conversando com o povo americano e se apresentando como alguém que resolve tudo o BO. Confia no pai. É basicamente isso. E ele sabe que a galera vai assistir esse negócio. Sabe que essa entrevista aí era para CNN gringa e que todo mundo vai assistir. Seja nos Estados Unidos, seja a quem interessa
como diplomatas, embaixadores, pessoas importantes de outros países. Vamos assistir essa entrevista. Ele sabe o tamanho do papo aqui. Então, é muito meticulosa essa construção aqui. E mostra como manejar bem o cargo que você ocupa. Muito bem, então eu queria te perguntar, presidente, se você sente alguma empatia ou um conselho para o presidente Trump com relação ao presidente Putin. Você acabou de falar de paz na Ucrânia e você falou com o presidente Putin quando você visitou na desfile dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, da vitória, você sugeriu que você podia intermediar, mas você também viu o presidente Trump tentando convencer o presidente Putin a apresentar como negociador, o mediador, e o presidente Putin respondeu ao Trump. E o Trump está ficando muito frustrado com isso. Você também não teve muito sucesso com Putin para terminar com essa guerra. O que nós podemos falar para o presidente Putin, para você, presidente, ou para qualquer outra pessoa que queira terminar com essa guerra? O que fazer? Veja ali, a nossa entrevistadora, que com todo respeito parece um Muppet, ela fez o quê? Ela falou assim, presidente, você deixa o quê? Qual conselho você daria para o Trump? Qual conselho você daria para o Putin? Como é que... Ali era para ser uma pergunta complicada. Ou seja, você vai se comprometer com um dos presidentes dos BRICS, que é o Putin, presidente da Rússia, ou com o Trump, que é o seu rival no momento da questão do tarifácio, que está impondo essa tarifa. Você está resolvendo essa coisa. Ali pareceria uma encruzilhada, mas não. Quem trouxe o tema de paz e de não sei o que lá foi o Lula. E daqui para frente ele vai se colocar como que resolve esses conflitos. Aí ela tentou, você disse que resolveria, você estava lá com o Putin, mas não resolveu, qual conselho você daria para o Trump? Porque o Trump falou que ia fazer. Olha, temos uma encruzilhada aí, hein, presidente? Você falou aí de paz, mas o senhor não resolveu a paz. A Ucrânia continua com problema. Aí vamos ver como sairemos dessa armadilha. Deixa eu te dizer o que deveria ser feito. Agora eu já trouxe perto. Deixa eu te dizer o que deveria ser feito. Deixa eu pautar o papo. Vou te dizer o que eu penso que deveria ser feito. Tá? Eu penso que era importante que se levasse em conta uma proposta feita pelo Brasil e pela China na criação de um grupo de amigos. Um grupo de amigos escolhido pela ONU. O secretário-geral da ONU escolhe um grupo de amigos, de pessoas que não estejam envolvidas no conflito, vai à Rússia, ouve o Putin, vai à Ucrânia, ouve o Zelensky, e faz uma proposta alternativa àquilo que os dois querem. Porque aquilo que os dois querem, aquilo que o Zelensky acha que é a única condição para ele fazer um acordo, aquilo que o Putin acha que é a única condição, não vai acontecer. Essa guerra não vai ter vencedor. Então, o que é importante é que tem uma nova proposta a ser feita. O problema é que não tem interlocução no mundo. Você acha? Eu fiquei feliz quando eu vi o Trump falar que ia negociar essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu fiquei feliz. Embora eu tenha divergência do Trump, eu fiquei feliz quando eu vi a notícia de que ele estava disposto a ajudar a parar essa guerra. Agora, essa semana, eu ouvi ele dizer que ele vai vender mais armas. O mundo está muito estranho, Cristiano. Você veja o negócio, o mundo aumentou. Os países da OTAN aumentaram em 5% do PIB o seu orçamento para comprar armas. E tem 733 milhões de pessoas que estão morrendo de fome. Tem outros bilhões que não têm assistência médica. Tem outros bilhões que não têm água para beber. Tem outros bilhões que não têm saneamento básico. Esse dinheiro que está sendo carreado para comprar armas deveria estar sendo carreado para ajudar os mundos pobres a se desenvolver um pouco. Porque quando o mundo pobre se desenvolver, quem vai ganhar dinheiro são os países ricos, que têm o que exportar. Mas nem essa compreensão eles têm. Então, eu acho que era importante entender, não tem interlocutor para resolver esse problema da paz. É preciso que a ONU assuma a coordenação, e é preciso que o Putin e o Zelensky concordem com a coordenação, com um grupo de países que façam uma proposta alternativa ao que eles querem. Porque, senão, essa guerra não vai ter fim. Basicamente, qual conselho você daria para o Trump e para o Putin? Olha, o Putin e o Zelensky não vão estar bem, e ele ignorou completamente o Trump nesse papo. Fiquei feliz que ele ia resolver, que ele ia chegar e acontecer, mas não resolveu, não chegou e não aconteceu. Falou que ia fazer a paz, vendeu arma. Que pena, hein? Tá tão. Então, o que a gente deveria fazer? Junta um grupo de amigos, de países amigos aí,
E esse grupo de países amigos busca uma alternativa. Não é o Trump, não é o Putin, não é o Zelensky. Vai ser o país de grupo de amigos. Se reúne, faz uma proposta alternativa, a gente negocia, todo mundo sai feliz e pronto. Né? Cara, é isso, é um argumento indiscutível. Indiscutível. Acabou, mano. Acabou, mano. Aqui ele falou, a gente resolve, pô. A ONU precisa assumir. Ah, não tá sabendo? Deixa que eu faço. Deixa que o pai faz. É se colocar como alguém que resolveria o problema da paz mundial, sem contar com o Trump, sem contar com o Putin como bonzinho, e buscando uma alternativa de um grupo de países, buscando uma coordenação e oferecendo uma alternativa. Reorganizar a política global a partir das instituições vigentes, sem considerar o conflito direto, Rússia, Estados Unidos, etc. Pronto. Se todo mundo topar, dá certo. Aí é óbvio, mas o pessoal não vai topar, mas não é assim que funciona, meu irmão. Aqui é a resposta diante de uma tentativa de encruzilhada e que ele está pautando o debate. Ele está pautando a conversa daqui para frente, dizendo, dá para resolver isso aí. E eu conseguiria resolver. Fiquei feliz que o Trump foi lá, mas ele não conseguiu. Vamos juntar, galera, que o Brasil e a China têm uma proposta. Nossa proposta é juntar um grupo de amigos lá, a gente troca uma ideia e busca uma alternativa. E para de usar arma, para de buscar guerra. E eu espero, sinceramente, que o presidente Trump, ao invés de alimentar mais armas, seja mais cuidadoso para tentar fazer a paz. Ele tem força, ele pode. A mesma coisa eu penso do presidente Xi Jinping. Ele poderia ter mais influência na Rússia. Então, se você não tiver interlocutor, essa guerra vai continuar. É como Gaza. O que está acontecendo em Gaza? O Netanyahu não respeita ninguém, não respeita a decisão da ONU, não respeita a decisão dos Estados Unidos, não respeita nada. O Netanyahu está predestinado a ficar no governo, e para ficar no governo tem que fazer guerra, tem que matar mulheres e crianças. É esse mundo que nós queremos? Os Estados Unidos fazem parte do Conselho de Segurança, a China faz parte do Conselho de Segurança, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança, a Inglaterra faz parte e a França. Onde estão o Conselho de Segurança da Paz, o Conselho de Segurança da ONU Permanente, que não resolve esse problema? Quem é que é o interlocutor? Ninguém. Todo dia eu vejo nos jornais, alguém pediu cessar-fogo. E no dia seguinte, Netanyahu mata mais um monte de mulher e criança. Agora mesmo matou criança que estava pegando água. Outro dia matou criança que estava buscando comida. Ou seja, cadê a governança mundial que tem que interceder? A governança mundial deveria ser feita pelos 5 membros do Conselho Permanente da ONU, que todos eles são produtores de armas e todos eles já participaram de guerra. Os Estados Unidos invadiu o Iraque sem decisão da ONU, a Inglaterra e a França invadiram a Líbia sem decisão da ONU e o Putin invadiu a Ucrânia sem decisão da ONU. E nessa guerra de Gaza não tem interlocutor e em outras guerras da África. Então, Cristiano, falta governança mundial. Falta governança. Acho que os 5 membros do Conselho de Segurança deveriam se reunir e dizer o seguinte, olha, é preciso mudar o Conselho de Segurança porque nós não estamos tendo competência de resolver os problemas. Meu irmão, olha o peso desta fala. Meu amigo, olha o peso dessa fala. O governo, o Conselho de Segurança não está tendo competência para resolver. E aí, a pergunta era sobre Ucrânia. E ele pautou papo sobre Gaza, sobre Congo, jogou na cara de que os Estados Unidos não respeitam a ONU, que o Reino Unido não respeitou a ONU, que a própria Rússia não respeitou a ONU. Quer dizer, vocês não estão dando competência para fazer, cara. Vamos arrumar o jogo aí. E aí ele está buscando legitimidade de quem estiver assistindo essa entrevista nos Estados Unidos. Porque o grande problema e o grande obstrução que tem nesse papo aqui é a desgraça dos Estados Unidos sendo a polícia do mundo. E a indústria bélica que faz com que eles fiquem se endividando pra caramba. É um outro papo, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre. Mas, saca? Isso aqui é muito forte, cara. Ele cresceu grandão aqui, ó, e meteu um... Vamos reorganizar a brincadeira? Eu ajudo, hein? Eu ajudo a resolver o problema da paz aí. Bora?
de uma conversa que era sobre tarifaço, está terminando a conversa com o presidente do Brasil, se colocando como um negociador da paz no globo. Vamos criar uma outra governança. Aí tem que entrar a representação da América Latina, da África, do Oriente Médio, ainda tem que entrar, a Alemanha tem que entrar, o Japão tem que entrar. Ou seja, vamos mudar para ver se a gente consegue estabelecer, pelo menos, a esperança de que o mundo vai ter mais paz do que guerra. Eu entendo. Nós queremos a paz, não tem dúvida. Eu queria te perguntar, finalmente... Eu entendo, nós queremos a paz. Não tem... Aqui, meu irmão, ele pautou, ele acabou. Zerou o papo, virou o jogo. Ele está decidindo a conversa, ele se coloca como uma liderança de paz mundial e tal, não sei o que lá. É uma vitória do ponto de vista político, diplomático, etc, etc, etc. Expressão de uma vitória, né? Porque é óbvio que é só uma entrevista, etc, não sei o que lá, mas é dentro de uma dinâmica do que está acontecendo de articulações que a gente consegue ver só um pouquinho dentro do planeta, entendeu? Então é genial, cara. Isso aqui é genial. Isso aqui é genial. Eu também tenho dúvida, eu entendi. Nós queremos paz. Não sei. Tenho minhas dúvidas. O que você vai dizer ao povo brasileiro quando você falar em rede nacional sobre a crise da tarifa e que é uma crise que já aconteceu em mais de uma década, a maior crise entre o Brasil e os Estados Unidos? O que você vai dizer ao povo brasileiro sobre isso, presidente? Olha, eu ainda não vejo crise, Cristiano. Eu, sinceramente, O que você vai falar sobre a crise? Que crise? Tá suave, tá safe, tamo de boa. Que crise? Quem falou em crise? Tamo conversando. Eu só recebi uma mensagem aleatória do cara por rede social. Não dá para ainda considerar crise. Crise vai ser depois. Por enquanto a gente está aqui conversando, estou buscando os meios. Acho que em negociação é assim. Cada um fala o que quer, também cada um ouve o que quer. É assim. Como eu acho que o Brasil deseja estar bem com os Estados Unidos, estar bem com a China, estar bem com a Bolívia, estar bem com o Uruguai, com o Paraguai, estar bem com a Argentina, eu não quero saber quem é o presidente desse país, eu quero saber que se tiver um presidente que foi eleito pelo povo, e é com ele que eu quero negociar. Se o presidente Trump estiver disposto a levar a sério as negociações entre Brasil e Estados Unidos, eu estarei totalmente aberto e disposto a negociar com quem for necessário. Agora, o que é importante é o seguinte, a relação entre dois países não pode ser assim. Eu me considero imperador, tomo uma decisão e publico no jornal. Você já... Aqui a gente faz política séria. Aqui a gente não tuita, a gente presida. Pensou em conquistar a tão sonhada vaga no serviço público? Cara, isso aqui é ainda uma tão humilhação. jovem? Hoje a gente conta a história de quem... É aquilo, né? Não é possível. Com essa entrevista aqui, o Lula fez aquela famosinha piada de que o Trump não pode ver uma vergonha que vai lá e passa, ou ver uma atrocidade que vai lá e comete, que ficou claro, né? O bicho aqui amassou, pô. Não é tudo isso não existe no multilateralismo, é preciso respeito. O Brasil tem dono. O dono do Brasil são 215 milhões de brasileiros, mulheres e crianças, pessoas idosas, pessoas jovens, sabe, que querem construir esse país. Novamente, mais um edit. O Brasil tem dono. São 220 milhões de brasileiros mudando. É isso. Mais um edit aí que o pessoal tá perdendo a oportunidade de fazer. Mas, olha aí, ó. Pessoal aí do TikTok e do PT tá mal, hein? Precisam melhorar os edits. Cadê os edits fazendo isso? Cadê os edits? Que essas falas recortadas. Pô. Estamos construindo esse país. Quando eu cheguei na presidência em 2023, esse país estava terra arrasada. Esse país estava com desemprego, esse país estava com inflação, esse país não tinha crescimento econômico, esse país estava isolado do planeta Terra. Ninguém queria vir aqui. O Trump mesmo recebeu o Bolsonaro por 15 segundos. Nem o Trump... Nós fomos amigos. Aí imediatamente recebeu por 15 segundos. Amizade rapidinha essa, hein? Eu queria conversar com ele. E agora o presidente Trump fazer uma carta para mim, colocando como condição de negociação
não processar o Bolsonaro? Aí, sinceramente, não dá nem para acreditar. Eu, quando vi a carta pelos jornais, eu pensei que era um material apócrifo. E depois eu fui ver que era mesmo, sabe, uma coisa assinada pelo presidente Trump. É o material apócrifo me pega. Tem muita exegese bíblica na minha vida para saber. É aquilo que não entrou no cânon, hein? Tá fora do cânon aí, isso que o Trump fez. Então, pode ficar certo que o Brasil, no momento certo, vai dar a resposta à carta do presidente Trump. Pode ficar certo. E no pronunciamento eu vou falar com o povo brasileiro sobre o que eu estou pensando. E, sinceramente, pode estar certo. Pode estar certo. O Brasil não gosta de encrenca. Não. O Brasil gosta de negociar e gosta de paz. Os nossos empresários já estão fazendo reunião com o nosso governo e eu tenho pedido aos empresários para conversar com os seus contrapartes nos Estados Unidos, porque está cheio de empresários também fazendo críticas à decisão do governo americano. No momento certo, eu então vou anunciar a resposta do que o Brasil vai fazer. E pode ficar certa que eu farei com muito respeito aos Estados Unidos, porque a gente tem que admirar, sabe, os Estados Unidos por ser a maior potência militar, a maior potência econômica, a maior potência tecnológica, sabe? E que precisa admitir o jeito de organização. Como é que você acha, Cristiano, que eu vou aceitar um cidadão presidente da OTAN que eu nem conheço, nem sei quem é, dar palpite sobre o Brasil? Ai, não conheço, não sei quem é, jogou onde, ganhou o quê? Perguntas importantes. É preciso que as pessoas respeitem. Quando eu fui eleito a primeira vez, em 2003, um cidadão que era subsecretário, sabe, do Bush, deu um palpite na economia brasileira. Eu falei, eu não quero saber, sabe, do sub. Eu quero conversar com o presidente Bush. E fui chamado para conversar com o Bush dia 10 de dezembro de 2003, quando ele estava alucinado para fazer a guerra com o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra. Eu disse para o presidente Bush, a guerra do Brasil é contra a fome no meu país. Tem 54 milhões de pessoas passando fome. Eu não conheço Saddam Hussein, nunca fui no Iraque, está a 14 mil quilômetros do meu país, eu não quero guerra. Eu quero é fazer uma guerra contra a fome e vou acabar com a fome. E acabamos com a fome no país. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois, como diria o Clube do Balanço. Agora que eu voltei 15 anos depois, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Vou acabar com a fome este ano ainda, Cristiano. Eita Deus. Este ano. Deus te ouça. Porque o meu lema aqui no Brasil é cuidar do Brasil, cuidar do povo brasileiro, não é cuidar dos interesses dos outros. É assim que eu ajo, é assim que eu acho que todos os presidentes deveriam funcionar. E é assim que eu peço ao presidente Trump. Sabe? O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil preza a relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas o Brasil não aceita imposição. O Brasil aceita negociação. E que vença quem tiver razão. Que vença quem tiver razão. E eu vou parar esta frasezinha maravilhosa, porque razão, minha gente, dar razões e receber razões, razoabilidade, buscar o diálogo, o convencimento, a conversa, foi todo o papo da entrevista, de buscar legitimidade. Vou dar as minhas razões, você dá as suas razões, a gente se entende, a gente não se entende, a gente se ajeita. A importância de defender os âmbitos de diálogo, os critérios racionais e de razoabilidade para a nossa conversa, e para a gente ir mediando todas as relações humanas. Que tá a arte de política necessária. Como diria o Emmanuel Levinas, política é a arte de evitar a guerra. E nós tivemos aqui uma aula de política durante 29 minutos de um sindicalista ensinando a um bilionário de como se faz política.